Fala pessoal, estamos aqui hoje, né, para mais uma aula e a nossa aula hoje vai ser sobre os medicamentos que atuam no aparelho respiratório. Então trouxe algumas aulas, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Em primeiro lugar, né, nós vamos relembrar aqui rapidamente quais são os componentes do sistema respiratório. Então, só para a gente relembrar, né? Então a gente vai ter as fossas nasais, a boca, que também é um órgão auxiliar, né, do sistema respiratório, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, está repetido aqui, ó, laringe 2 vezes. Os brônquios, bronquíolos, os alvéolos e por último aí os pulmões. Eu vou colocar para vocês lá um link lá no aplicativo, um mapa mental sobre sistema respiratório. Depois vocês dão uma olhadinha, é bem legal, é um resumo, né, grandão de todo o sistema respiratório. Bem, o primeiro grupo, né, que nós vamos falar são os calmantes da tosse. O que é tosse, né, afinal de contas? Né? A tosse ela passa a ser um meio de defesa do organismo. Né? Então a gente vai ver que o nosso organismo ele vai se utilizar desses mecanismos para proteger o trato respiratório, né, da inalação de corpos estranhos e a retenção de secreções. E vai carregar elementos irritantes das vias aéreas para fora do corpo. Então a gente resume que tosse é um mecanismo de defesa do organismo, né? A gente só vai tossir quando existe aí uma causa, né? Uma causa anterior que vai estimular o nosso organismo a esse ato aí que a gente chama de tosse. Bem, o que é importante aqui, né, pra gente, né, é que uma tosse, né, ela pode provocar algumas complicações, como uma incontinência, né? Então é aquele indivíduo que tem uma incontinência, principalmente urinária, e aí a tosse ela aumenta, né? Isso daí, ela prejudica o paciente com isso. O outro item que a gente tem aqui é a descência de suturas. O que é descência de suturas? Imaginem vocês um pós-operatório imediato, aonde aquele paciente, devido até ao tubo, né, devido à anestesia, tem um acúmulo de secreção e também ele começa com aquela tosse frequente, uma tosse irritante. Isso, essa força que ele faz, né, que ele dispensa para tossir, pode ocorrer isso daqui, uma descência de sutura, quer dizer, dos pontos chegarem a se romper ou chegarem a ter algum prejuízo naquela sutura. Isso a gente chama de descência de sutura. As bordas da cirurgia tem que estar íntegras, fechadinhas. E aí, com aquele esforço que o paciente começa a fazer, ele pode causar o que a gente vai chamar de descência. E a disseminação de infecções, né? Disseminação de infecção. Aí a gente já lembra, né? Nós estamos agora na era do Covid-19, né? Então, quando a gente pensa em tosse, a gente pensa logo em disseminação de infecção, se referindo principalmente aí, né? O que está na mídia agora, o que está causando esse transtorno todo para a nossa vida, que é o Covid. Bem, fatores que devem ser analisados durante a avaliação de um paciente. A duração da tosse, o período do dia que mais ocorre, isso daí é importante, né? O tipo e a quantidade de expectoração, se ele é usuário de cigarros, né? Se ele fuma, o histórico familiar de alergias também é importante, de infecções respiratórias. Então, assim, a gente antes de tomar, né? Antes do médico prescrever um remédio para tosse, né, para parar a tosse, porque o indivíduo na hora, quando tosse, ele quer se livrar daquela tosse. Mas antes, né, da gente se livrar da tosse, a gente tem que entender o que está ocorrendo.
Qual a duração? É uma tosse que já está há muito tempo? É uma tosse que está irritativa? É uma tosse seca? É uma tosse que tem expectoração? Ou é uma tosse que ocorre num período determinado do dia? Ou se é devido a um caso alérgico? Então, não é apenas porque está tossindo tem que tomar um remedinho para cortar a tosse. Pelo contrário, a gente tem que primeiro entender qual é o mecanismo, o porquê daquela tosse. Muito bem. E aí, quando a gente fala em tratamento para tosse, a gente vai pensar logo, né, em vários medicamentos. A gente tem alguns medicamentos que a gente chama de opioides e não opioides. Opioides, né, são os derivados do ópio, né? Então, a gente tem alguns antitussígenos que a gente vai falar, principalmente a codeína. Então, são aqueles medicamentos que podem causar, né, algum efeito no sistema nervoso central. A gente chama até dos opioides de psicoativos, né? São opioides naturais. A gente tem opioides que são chamados de semissintéticos. Aí entra, né, a heroína. Então, lembrando, né, os medicamentos derivados do ópio, a gente tem que ter uma atenção, né, principalmente, né? A gente vai ver que tem analgésicos derivados do ópio. E a gente tem uma lista de medicamentos que tem essa origem aí no ópio. Mas é importante, né? O médico, ele com certeza, ele vai prescrever de acordo com a característica, quais os sintomas, né? Não é qualquer tosse que vai ser tomado um opioide. E aí, isso tudo tem que ter uma avaliação médica antes da prescrição. O que a gente da enfermagem aprende, né, a entender o mecanismo de ação, qual é o efeito que vai ocorrer, qual o cuidado de enfermagem que a gente tem que ter com determinados medicamentos. Então, por isso, a gente precisa entender e aprender um pouquinho sobre esses mecanismos de ação, sobre esses tipos de medicamentos. Então, vamos nós. Calmantes da tosse, né? Então, como eu falei, são o que nós chamamos de antitussígenos. Eles podem ser os opioides, né? No caso, a codeína, que é aquele que eu falei, né? Que deriva, é um psicoativo, né? Então, é o que deriva do ópio. E temos os antitussígenos não opioides. Esses aqui, né? A gente tem vários, né? O clobutinol, Focodine, Notus. São vários medicamentos que são utilizados para tosse. Normalmente, essas tosses, né, a gente pensa numa tosse seca, uma tosse irritativa, não uma tosse com expectoração, que a gente vai falar adiante. Então, aqui, ó, a indicação do clobutinol é a tosse irritativa, não produtiva, ok? Aquela tosse, tá bem aqui embaixo, ó, seca. Então, esse daqui é um tipo. Esse daqui, né, também é indicado para tosse seca e para tosse não produtiva. Então, a gente observa que os antitussígenos, em geral, ele não tem efeito de expectorante. É diferente, a gente precisa entender para poder separar o que é um antitussígeno, o que é um expectorante e o que é, que nós vamos falar também, um mucolítico. Então, são 3 estruturas diferentes. Bem, em segundo, né, no segundo item aqui, a gente tem os mucolíticos e expectorantes. Então, os mucolíticos, a função deles é essa: diminuir a aderência das secreções. Então, aquela secreção brônquica, pulmonar, né, que está presa ali dentro da cavidade, na parede do órgão, ela precisa ser solta, ela precisa facilitar para poder o paciente expectorar. Então, os mucolíticos, eles vão fazer exatamente isso. Aí a gente tem alguns bem conhecidos nossos, o Fluimucil, o Bisolvon também, né, Ambroxol, são medicamentos que ajudam a diluir aquela secreção, ajudam a fluidificar aquela secreção. Os expectorantes, né, como a gente falou, a função deles é de promover a tosse, mas de uma forma que
o paciente consiga expectorar, consiga eliminar aquela secreção. Então, os expectorantes, como a gente está vendo aqui, o iodeto de potássio, o cloreto de amônio, são medicamentos que ajudam o paciente a expectorar. Então, eles favorecem a tosse produtiva. O mucolítico vai fluidificar aquela secreção. O expectorante vai favorecer a tosse e aí vai promover, né, de forma que o paciente consiga expectorar aquela secreção. Diferente também do antitussígeno que nós acabamos de falar, que ele corta a tosse, é para ele tirar. Então, se eu tô, né, com muita secreção brônquica, se eu for tomar um remédio antitussígeno, eu vou fazer o efeito contrário, eu vou permitir que aquela secreção fique presa, e não é isso que a gente quer. Então, tem medicamentos, né, que quando a gente começa a entender a ação dele, o que ele faz? Vai tirar a tosse, vai parar a tosse. Mas se o paciente está cheio de secreção, ele não pode usar um medicamento para cortar a tosse. Ele precisa ter tosse, ele precisa expectorar aquela secreção. Muito bem. E aí a gente tem a acetilcisteína, que é mucolítico, né? O iodeto de potássio, que é expectorante, né? Isso daqui depois eu vou falar, quando a gente for falar da parte de endócrino, né? Que a gente vai falar alguns medicamentos utilizados aí na endocrinologia, a gente vai falar aí do iodeto de potássio. Aí eu falo com vocês sobre isso daqui, só para poder a gente não sair do assunto. Então, expectorante, por exemplo, né, o iodeto de potássio, ele, além de ser expectorante, ele também é mucolítico. Então, é importante a gente ter essas ideias, né, da gente entender a diferença de uma medicação para outra. A carbocisteína também, né, são mucolíticos, expectorantes. O ambroxol, né, que vocês conhecem, também ele vai ajudar a fluidificar, vai ajudar a melhorar, né, a expectoração daquela secreção. Também são medicamentos bastante utilizados aí, bastante prescritos aí pelos médicos. Muito bem. Da mesma forma, né, a bromexina, que também vai ajudar na expectoração. Então, a gente viu aí bastante ideias sobre medicamentos antitussígenos, medicamentos mucolíticos e medicamentos, né, expectorantes. Para terminar, essa aula de hoje é pequenininha. Para terminar, a gente vai falar um pouquinho dos broncodilatadores. Quando a gente ouve falar em broncodilatadores, né, são dilatadores dos brônquios, né, dilatadores pulmonares. O que eles vão fazer? Tá escrito aqui, ó, que eles vão dilatar as vias aéreas que estão contraídas na crise asmática, permitindo uma melhor passagem do ar. Então, o indivíduo, né, por exemplo, numa crise asmática, né, os brônquios dele é como se tivessem contraídos. Eles precisam estar dilatados para facilitar a passagem do ar por ali. Os mais utilizados que a gente tem são sprays, né? Spray. Popularmente conhecidos como bombinhas, né? A gente ouve muito paciente falar, eu uso bombinha, usa bombinha, né? Que bombinha é essa, né? São esses medicamentos utilizados em crise de asma brônquica, bronquite. E aí a gente vai falar um pouquinho só sobre eles, só para a gente ter uma ideia. Então, a gente tem alguns bastante conhecidos, como o Aerolim, o Atrovent, né? O Furadil. São medicamentos, Berotec, que é muito utilizado, aminofilina. São esses medicamentos que vão ajudar a dilatar, né? Ou na dilatação das vias aéreas superiores. Bem, Atrovent e o Berotec, muito utilizado aí nas nebulizações da vida, né? Então, o Atrovent tem um nome bonitinho, que é brometo de ipratrópio. Então, ipratrópio é o Atrovent. E o fenoterol é o Berotec. Fenoterol é o Berotec.
Ipratrópio é o atrovente. A gente vê muito isso. A gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente a enfermagem, quando vai preparar a nebulização para o paciente, porque assim, até as prescrições são bem diferentes. Então a gente às vezes pega uma prescrição de nebulização com 15 gotas de atrovente e 4 gotas ou 3 gotas de Berotec. Isso, só para mostrar, né? Se a gente inverte isso, a gente vai causar um transtorno ali para o paciente. Então, é importante a gente ter ideia, se eu não lembrar o que significa, porque às vezes na unidade hospitalar, a gente não tem escrito lá atrovente, Berotec, a gente tem o ipratrópio e temos o fenoterol. Então, a gente tem que tentar lembrar. Esse daqui começa com I, é uma vogal, ipratrópio. O atrovente também começa com A, que é outra vogal. Então, vogal com vogal, a gente vai lembrar. Atrovente, ipratrópio. Os dois vão começar com I, com vogal, então a gente lembra de atrovente. No fenoterol, que é o Berotec, os dois começam com consoante. Então é consoante com consoante. Não sei se vocês entenderam, é só um macetezinho para a gente lembrar, porque no início, né, a gente tem até profissionais já antigos que às vezes pegam o medicamento assim, aí dá uma olhada e fala, meu Deus, não pode trocar. Eu sempre, quando estou no plantão, que eu pego o medicamento assim, eu pego os esparadrapos e escrevo do lado. Porque se a gente troca 15 gotas de Berotec e 5 ou 3 de ipratrópio, de atrovente, a gente vai fazer uma taquicardia imensa naquele paciente. Então, a gente precisa lembrar disso. Vogal com vogal e consoante com consoante. Vogal, atrovente, ipratrópio, igual. Consoante com consoante. Fenoterol e Berotec. Tá? Então, a gente tem que ter... Eu coloquei esses dois aqui só para poder a gente frisar isso, para não ter uma troca aí nessas medicações. Cuidados de enfermagem aqui com o uso do fenoterol, tá? Que é o Berotec. Usar com cautela em cardiopatas, hipertensos, epiléticos, em crianças, idosos. Isso porque ele pode ter um aumento da frequência cardíaca, dar tremores. Então, a gente usa essa medicação com cautela e evitar que, porque às vezes a gente acaba, né, ver pacientes que não respeitam aquele horário da medicação. Então, se é uma nebulização, é de 6 em 6 ou é de 4 em 4, às vezes o paciente faz uma nebulização e não melhorou. Então, daqui a 15, 20 minutos ele quer repetir a prescrição e quer repetir. A gente vê muito isso em casa, né? Então, a gente tem que ter isso bem claro em mente. Temos que respeitar porque o fenoterol, ele aumenta a frequência cardíaca. Ele pode causar uma arritmia naquele paciente. Se já for um paciente cardiopata, se já for um paciente com uma outra comorbidade, né, um hipertenso, que tem uma crise, isso daí pode aumentar o efeito colateral da medicação, tá bom? É importante também a verificação da pressão arterial, respiração durante a terapia e falar isso para o paciente, né, que ele pode ter uma tontura, que ele pode ter alguns tremores. Isso daí é muito importante, né, a gente ficar ligado aí nesses cuidados básicos para o Berotec. Então, sempre que for usado, né, aplicar apenas um jato de cada vez, agitar o spray a cada novo jato, a higiene correta de todo o material utilizado, principalmente, né, no caso do Berotec, do Aerolim, né, que é muito utilizado assim, de forma em aerosol. Esse frasco aqui é de uso individual. Então, a gente não tem, eu só tenho um no pó. Não existe isso, tá, gente? Senão a gente vai sair colocando o mesmo frasco em vários pacientes. Não pode. É de uso individual. A higiene correta, né, de todo o material. Usou uma vez, deve ser guardado direitinho, limpo, para a próxima vez que ele for usar, aquele material não está contaminado, não está sujo. Então, ao invés de melhorar, a gente acaba complicando a vida do nosso paciente.
E cuidado com o uso indiscriminado, que é o que eu falei para vocês. A gente precisa ter essa atenção, né, para não ficar repetindo muito a medicação, repetindo antes do horário prescrito. Todos esses cuidados aí são importantes. Bem, por hoje é só, tá? Fiquem com Deus e a gente volta num próximo vídeo aí falando do sistema gastrointestinal, tá bom? Então, nossa próxima aula será sobre fármacos que agem no sistema gastrointestinal. Um beijo, fiquem com Deus, bom descanso.